Boa noite, eu sou Antônio Caetano, você está no Café nas Nuvens e este é mais um vídeo da playlist Trivia. Hoje eu pretendo falar sobre a questão do aborto, conforme eu já havia prometido, né? É uma questão sensível, delicada e, portanto, eu peço a todos que tenham um pouco de paciência, né? E atenção e uma compreensão, porque eu vou falar de improviso, eu tenho mais ou menos uma ideia do que eu quero dizer, mas talvez às vezes seja preciso corrigir alguma coisa, retornar e tal, né? Então, a maneira de compensar as minhas dificuldades e as minhas falhas é contar com a atenção de vocês, tá? Então, vamos começar, né? Eu acho que a gente pode começar por um ponto muito simples, uma reflexão, eu diria até, não sei se metafísica, né, ou biológica, ou na fronteira entre uma coisa e outra, né? Que se a gente observa todos os seres vivos, né, todas as criaturas vivas, né, e finitas, portanto, né, das plantas ao homem, eles têm dois impulsos básicos, né? Sobreviver e reproduzir, né? Crescer e multiplicar. Ou, como diria Descartes, conservação e criação, no caso, reprodução, né? Então, para todas as espécies do reino vegetal e animal, a, vamos chamar, maternidade é a questão central, né? A reprodução é a questão, talvez, principal, né? Que também não adianta a mera conservação, né? Também não haverá reprodução se não houver conservação, mas, enfim, no final, quer dizer, o grande êxito é a reprodução, porque não havendo reprodução, as espécies se encerram, não é? Então, a maternidade é a questão central, não é? E aí isso diz respeito, isso aponta para onde? Aponta para a fêmea, ou a mulher, no caso humano, grávida. Então, eu diria que numa sociedade saudável, a mulher grávida é a figura central, para onde converge todo o esforço da sociedade, ou deveria convergir todo o esforço da sociedade, tá? Então, chegamos a essa questão. Então, temos, de um lado, a mulher grávida com uma figura social. E como ela é também uma pessoa, um indivíduo, né? E a gente é obrigado a reconhecer que uma das possibilidades da maternidade é o aborto, ou para usar uma expressão mais amena, né, a negação da maternidade. Quer dizer, eu acredito que eu não vou nem falar em direito, tá? Para não começar essa confusão jurídica em última instância, né? Eu acho que é uma possibilidade, e sempre foi uma possibilidade, da mulher não desejar aquela gravidez, não desejar ter um filho. E aí as razões são múltiplas e eu não estou nem discutindo as hipóteses consagradas hoje pela legislação. Estupro, enfim, problemas genéticos do feto. Esquece isso. Estou falando assim, genericamente, vamos dizer, uma gravidez normal, né? Então, a possibilidade de não ter aquele filho é uma possibilidade da mulher, né? Quando você tinha, digamos, quando a possibilidade de um aborto era, quer dizer, não só a própria maternidade, o próprio parto era
um risco enorme, também era assim a interrupção da gravidez. Então, às vezes, as mulheres até optavam, né, por ter o filho e depois o abandonavam. Né? Também não estou discutindo aqui questões morais, mas eu estou dizendo, há essa possibilidade. Né? Essa possibilidade existe. Criminalizá-la é um absurdo. Isso é uma opinião minha. Tá? Quer dizer assim, porque eu acho que ninguém é a favor do aborto. Eu acho que, em graus distintos, todos somos a favor da maternidade e não do aborto. O que se discute, eu acho que, pelo menos entre pessoas intelectualmente maduras, é a possibilidade do aborto. Uma possibilidade que deveria, é o que se pretende, ser descriminalizada em todos os sentidos. Ou discriminada, como preferem alguns, né? Então, esse, agora vou chamar de direito, eu reconheço, né? E uma parte da sociedade também reconhece. O que hoje se coloca em questão, uma questão mais ampla, é o prazo em que essa interrupção, eu prefiro chamar de interrupção da gravidez, em condições normais, qual o prazo para essa interrupção, né? Eu não vou entrar na discussão filosófica que chega a Aristóteles, a concepção de alma em Aristóteles, aquela ideia de uma alma, quer dizer, que todos os seres, todas as criaturas possuem almas, uma ânima, né? Algo, quer dizer, um princípio de vida, né? Então, aí você tem um princípio, quer dizer, que vai se tornando mais e mais complexo à medida que você avança. Então, por exemplo, as criaturas vegetais têm uma alma vegetativa. Os animais têm uma alma vegetativa e afetiva. E os homens têm uma alma vegetativa, afetiva e racional, né? Se não me engano, já em Aristóteles, mas eu acho que em São Tomás, se estabelece, já em São Tomás, mas acho que já em Aristóteles, né? São Tomás está repetindo Aristóteles. E não me parece estranho que Aristóteles tenha refletido sobre isso, né? Que quer dizer assim, como isso é um desenvolvimento, então, no ser humano, quer dizer assim, essa alma racional, ela só seria, como a coisa está integrada ao próprio corpo, quer dizer assim, então o corpo do feto só aos 3 meses estaria pronto para recepcionar essa camada racional da alma. Mais ou menos isso, tá? Aí pede-se aqui a presença de um especialista, etc, etc. O que eu quero dizer é que já desde a antiguidade você teria um fundamento para reivindicar essa interrupção até os 3 meses, seriam 12 semanas, né? Convenhamos que uma mulher adulta e perfeitamente informada da sua fisiologia, né? Ela tem todas as condições do mundo de perceber, até bem antes disso, que ela está grávida e decidir-se se quer ou não dar continuidade a essa gravidez. Ponto. Então, estaríamos mais ou menos de acordo com isso. Até o 3º mês, a interrupção da gravidez seria perfeitamente aceitável.
dentro de vamos dizer assim, de um escopo puramente, dentro de um ambiente puramente jurídico, laico. Não estou entrando em discussões religiosas. Claro que aqui a gente está tangenciando já uma discussão moral, né? O que é aceitável ou não, né? Mas eu estou falando sob meu ponto de vista e gostaria de fazer uma observação. Eu sou católico, que diz assim, mas as limitações que eu me imponho ou me imporia no caso de ser uma mulher são próprias da minha religião. Eu não posso tentar impô-las aos outros, né? Mas também eu posso dizer, eu tenho limites na aceitação dessa questão. E eu estou expondo esses limites aqui, né? Então, até o terceiro mês, muito bem, sabe? Seria algo perfeitamente aceitável. Agora vamos observar agora a questão da mulher grávida, né, como uma figura social. Aquilo que a gente disse lá no começo, que a maternidade seria um momento central, principal, o objetivo de toda uma sociedade saudável, né? Então, quer dizer, diante de uma mulher grávida, quer dizer, a sociedade devia estar inteiramente mobilizada e preparada para acolher, recepcionar essa mulher e essa criança, não é? A despeito da condição social e jurídica dessa mulher, se ela é casada, se ela não é casada, se ela é maior, se ela é menor, não importa. Ela deveria ser acolhida pela sociedade e, nesse caso, né, o Estado, que representa a sociedade, mas não só. E, sobretudo, imediatamente, deveria também ser acolhida pela sociedade, vamos dizer assim, privada. Não só a sociedade pública, o Estado, mas também as instituições privadas que, ainda nesse momento de, digamos, da evolução do Estado, quer dizer assim, ainda cumprem o papel que a gente poderia até atribuir a ele ou não. Aí é uma outra discussão também do tamanho do Estado, etc, etc, etc. Mas eu vejo que, por exemplo, instituições, e aí eu digo, já não digo católicas só, eu digo cristãs no modo geral, e religiosas mais genericamente ainda falando, deveriam ter a preocupação de acolher essa mulher. Quer dizer assim, eu dou o exemplo por exemplo, do Steve Jobs, né, que é o exemplo clássico, moderno, né? A mãe dele, grávida, não queria ter o bebê, procurou o aborto na Califórnia, se não me engano, já nessa época era possível. Uma instituição que, se não me engano, cristã, não sei a denominação, que tinha, não sei como é que era o negócio, ela para fazer, no Estado havia, quer dizer assim, a obrigatoriedade, ou havia pelo menos o acesso dessa instituição às mulheres que vinham reivindicar o aborto público, né? Uma instituição cristã, enfim, abordou a mãe biológica do Steve Jobs e disse: olha, você não precisa abortar, a gente acolhe você até a gravidez e nos primeiros meses, e aí você finalmente decide se quer seguir como mãe ou se prefere entregar essa criança para adoção. Ela, já decidida a não ser mãe, topou, pelo menos não interromper a gravidez. Então ela continuou a gravidez, teve o bebê e entregou para adoção, e aí começou a vida do Steve Jobs. E, enfim, foi assim que ele foi salvo, e conhecemos onde ele chegou, não é? Essa eu acho que é uma obrigação. Eu fico vendo esse pessoal que se diz católico ou mesmo cristão e se apresenta como, não, porque eu sou conservador nos costumes e liberal.
na economia, eu digo você é um pateta. Porque a obrigação de um cristão, e aí quando eu falo cristão eu estou incluindo católicos e outras denominações, é o acolhimento do próximo. Isso é o básico. Isso é o básico. Quer dizer assim, é uma obrigação de todas as igrejas, seja lá de que denominação, criarem instituições que acolham essas moças. Tem uma mulher, e eu acho que ela é católica, num subúrbio desses do Rio de Janeiro, nas condições mais mambembes do mundo. Essa mulher, eu esqueci o nome, mas eu tenho uma admiração profunda. Ela acolhe meninas grávidas aí dos subúrbios cariocas, sabe? E as convence ou tenta convencê-las a não abortar enfim, ela acolhe as crianças e vai cuidando das crianças, ajudando as meninas a se tornarem mães. É um negócio, eu acho heróico. Eu acho heróico. Né? Agora, no caso da mulher não querer ser mesmo mãe, né, isso tem que ser respeitado, desde que a gente também consiga realizar essa interrupção até os 3 meses. Né? Porque realmente essa interrupção feita 22 semanas, quando você já tem um feto, né, ali praticamente uma criança pronta, aí realmente é muito doloroso. Aí é doloroso para a mulher, é doloroso para todo mundo. Né? Aí o ideal seria que a mulher pudesse... Passou aqui minha gatinha, ainda bem que vocês não viram, ela está perseguindo aqui. Que a mulher pudesse ir até o fim dessa gravidez, e a criança fosse acolhida, se a mulher não pudesse. Às vezes eu não quero nem entrar essa questão foi levantada por essa PL brutal, desumana, absurda, estúpida, né, que criminalizava as meninas que eventualmente abortassem, né? Meninas estupradas. Né? Isso é um negócio lamentável. Inclusive a figura que propôs isso é uma figura em si lamentável. Né? Você olha para a pessoa e você diz, meu Deus, que desprazer enorme não é nem conhecê-lo, mas em vê-lo, em retrato. Mas, enfim, isso é outra história. Né? Eu não estou nem querendo, porque isso aí, para mim, só pode ser alterado para avançar, não pode ser alterado isso que é hoje admitido pela lei. Né? O ideal seria que a gente conseguisse, claro, parece que uma menina dessas teve que fazer um aborto. Aí você fica numa situação completamente louca, uma criança de 12 anos que descobre-se grávida e a coisa anda para tudo quanto é lado, quando no final ela já está com 22 anos. O que você vai fazer? É um negócio tão absurdo que você não sabe nem o que dizer. Você não sabe, não, avança, mas é até um risco para a menina. Cara, é uma situação absurda. É uma situação absurda. Né? Louca. Né? Então, de qualquer maneira, a gente tinha que ter uma sociedade, talvez, mas era um risco para a menina parir, é um risco para a menina interromper, o que fazer? Quer dizer, a sociedade tem que estar preparada para essas situações de extremos que já estão previstos na lei. Então, eu aqui estou tentando falar sobre as não previstas, aquelas, entre aspas, triviais, porque o aborto, a interrupção, não é trivial. Sou um homem de 66 anos, quer dizer, tenho amigas mulheres, eu sei o que é um aborto para a mulher. Não é uma coisa trivial, não é uma extração de amígdalas, sabe? Não é. Por mais que a mulher seja uma mulher preparada intelectualmente para tudo isso. Então, não é. Intelectualmente, que eu digo, é espiritualmente, mentalmente, etc. Não é trivial.
Então, quer dizer assim, o justo seria que as mulheres fossem preparadas, educadas, para conhecer sua fisiologia, para se saberem antecipar o quanto antes grávidas, soubessem desde sempre identificar o que é um abuso, o que é um estupro familiar, que são os piores, não é? Que são os piores, porque são difíceis até para a criança identificar, né? Enfim, né? Agora, então, eu acho que a sociedade ela tem essa obrigação de acolher a mulher e respeitar suas decisões. Acho perfeitamente justo que uma mulher que procure, já supondo o aborto legalizado, que procure um aborto privado ou público, que ela passe antes por uma assistente social, que converse com ela, etc, 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 que avalie se ela está tomando uma atitude puramente desesperada, porque não tem a menor condição de seguir com aquela gravidez, e aí tentar mostrar a ela que existem alternativas, que há todo um aparato social, tanto de instituições de caridade como do próprio Estado, para acolher a ela e ao filho. Essa eu acho que é a... Então, isso tudo diminuiria a educação, o acolhimento, diminuiria o número de abortos, que esse é o nosso objetivo. Eu acho que esse é o objetivo desde do católico, do protestante, do ateu, da feminista, de todo mundo, é diminuir o número de abortos, né? Até que a gente chegue talvez ao número zero, né? Agora, uma outra coisa que eu acho profundamente necessária, acho que inclusive é uma falha da abordagem feminista, tá? É a completa isenção dos homens. Sabe como é que é? A completa isenção dos homens nessa questão. Quer dizer, a questão é discutida como se as mulheres engravidassem com a chuva, com orvalho, sabe? Com, não sei, com caroços de maracujá. Eu não sei o que é, entende? Parece que não tem homem na história. Não acho, até à toa, que, coincidentemente, né, desde que essa discussão começou, e ela não começou anteontem, ela começou há muito tempo, né, os direitos da mulher, né, e que essa discussão virou uma discussão eminentemente feminina, tá? Os homens foram se tornando cada vez mais infantis. Então hoje você vê esses homens com boné ao contrário, bermudão, chinelo, tênis, entendeu? O homem não se veste de criança, porque eles se infantilizaram, estão se estupidificando, porque não tem mais responsabilidade, né? Numa questão dessas é impressionante. Eu entendo que o direito e aí eu estou falando em direito jurídico, a decisão final é da mulher, tá? Tudo bem, mas isso não implica que não existe um homem nessa coisa e um homem que tem que ser responsabilizado. Quer dizer, eu diria o seguinte: todo feto tem um pai e merece ter um pai, mesmo que seja condenado a um aborto. E a minha proposta, inclusive, é a seguinte: mesmo que a mulher não queira identificar esse homem, quer dizer assim, que feito o aborto, se veja lá quem é o DNA. O DNA do fetinho, quer dizer, vamos criar um banco de dados de DNA masculinos e em um certo momento esse homem será responsabilizado por aquela gravidez, mesmo que não seja responsabilidade no sentido de um crime, entendeu? Mas por quê? Como é que essa mulher engravidou? Só ela é que tem que se preocupar com prevenção, com tudo mais? Não! Não!
o senhor vai ser responsabilizado. E se ela quiser ter filho, o senhor vai ter que pagar uma pensão, sim. Ah, mas eu já estou casado, eu não sei o quê. Não... Dane-se. No dia que os homens começarem a ser responsabilizados pela gravidez, mesmo eventual, mesmo fortuita, de uma relação oriunda de uma relação fortuita, os abortos vão diminuir. Porque os homens vão se preocupar muito. Não vai ter mais aquele papinho que é comum. As prostitutas reclamam disso. Ah, o cara paga mais para não usar camisinha. Ele dá um dinheiro. Aí a moça aceita, aí às vezes ela fica grávida. Aí eu digo nesse caso também, vamos buscar, vamos ver quem foi, quem é. Ah, mas eu não sei, não tem importância. A gente vai lá e vai ter uma delegacia encarregada disso, descobrir quem é o pai dos fetinhos. E se a menina quiser ter, o cara vai pagar a pensão. Num instante vai diminuir também, porque os homens vão começar a ser responsabilizados. Eu não sei qual seria a reação, ou qual será a reação das mulheres, e sobretudo das feministas, a esse tipo de argumentação meu. Eu me desculpo antecipadamente se eu estiver falando aqui alguma coisa que as agrida, mas a mim me deixa profundamente incomodado essa irresponsabilização dos homens, essa excessiva responsabilização das mulheres, a coisa toda deixada na mão delas, o que não implica em abrir mão de nenhuma dos direitos reivindicados. Eu só quero responsabilizar os homens, eu quero que os homens também pensem nisso. Entende? Que eles também comecem a produzir alguma espécie de autocontenção. Que eles parem de usar, depois de uma certa idade, o boné ao contrário, bermudão e chinelo existencial. Quer dizer, que eles usem isso para sair na rua é outro papo. Mas essa vestimenta intelectual e espiritual tem que ser abolida. Os homens têm que amadurecer. Então, por favor, moças, mulheres e senhoras, não tenho aqui a menor intenção de diminuir 1 milímetro que seja os direitos reivindicados. Eu estou aqui tentando responsabilizar os homens. Quer dizer, responsabilizar os homens, responsabilizar a sociedade e dentro de vamos dizer assim, de um acordo com a sociedade como um todo, chegar a uma plataforma minimamente aceitável, a uma proposta minimamente aceitável de, vamos dizer assim, descriminalização do aborto em geral. Ou seja, há o acolhimento, quer dizer, a sociedade não gosta, não quer, ninguém gosta de aborto, mas é preciso que haja, para isso, um acolhimento da mulher e da criança. Esse acolhimento tem que ser feito pelo Estado, mas na medida em que o Estado não tem a plena capacidade ainda de fazê-lo, ela tem que ser complementada pelas instituições de caridade religiosas, de todas as religiões que se pretendem amorosas e generosas com o seu próximo. Tá? Então, com isso as meninas precisam desde cedo serem educadas. Não chamo de educação sexual, eu chamo de educação fisiológica. As meninas precisam conhecer sua fisiologia. Não é? Então, é assim que se combate o aborto, pela valorização da maternidade e pela responsabilização dos homens. É isso que eu estou dizendo. A parte de tudo isso, o direito a interromper uma gravidez até o 3º mês, eu acho isso indiscutível. Ainda que eu não o praticasse porque eu sou católico, ou fulano ou beltrano não o praticasse porque é de tal ou qual religião. Entendeu? Ponto final. Tá? Bom, já falei aqui meia hora. Né? Primeiro vídeo mais longo da história do Café nas Nuvens
no YouTube, né? Mas o assunto é um assunto muito delicado, é um assunto complexo. Eu não espero nem de longe ter esgotado isso. Espero não ter ferido suscetibilidades, sabe? Estou completamente aberto a observações e contestações e diálogos e conversas educados, né? E é isso. É isso que eu tinha a dizer. Esse é o meu pensamento, que é um pensamento aberto, né? Mas é um pensamento muito amadurecido aos bocadinhos, né? Aos bocadinhos, porque não é um assunto fácil, tá bom? É isso. Falei muito e me custa falar sobre certos assuntos. Boa noite a todos e obrigado.